Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Gremlins, de 1984. Gremlins é um filme de terror comédia bem famoso. Eu tô há uns 2 anos pra fazer um vídeo dele em dezembro, porque é um filme de Natal. Mas acabou que por causa das sagas de Natal que eu tava fazendo, esse vídeo não rolou. E acontece que os membros escolheram ele como o próximo filme pra ter na sessão Trashback. Então eu vou ter que fazer esse vídeo fora de época. O que na real é muito justo, porque Gremlins é um filme de Natal que lançou em junho, então ele também foi lançado fora de época. Qualquer coisa, no Natal desse ano eu faço a Trashback de Gremlins 2, que não é um filme de Natal, mas é uma das melhores continuações já feitas de acordo comigo mesmo. Gremlins é um filme sobre um enxame de criaturinhas assassinas em uma cidade pequena. São umas criaturas meio aliens que funcionam por suas próprias regras e que estão mais preocupadas em zoar na cidade do que em matar gente, o que faz com que Gremlins seja também uma ótima comédia. A origem desse filme foi um roteiro escrito pelo Chris Columbus, o cara que depois foi dirigir Esqueceram de Mim e Harry Potter. E o lendário diretor Steven Spielberg leu o roteiro, gostou da ideia, achou bem original, decidiu produzir esse filme e para dirigir ele convidou o Joe Dante, que tinha dirigido O Grito de Horror uns anos atrás. Originalmente o roteiro do Columbus era uma coisa muito mais sombria, com mais mortes, momentos gráficos e tensos. Mas o Joe Dante e os produtores acharam que esse filme ia funcionar melhor se ele fosse um filme mais leve, um filme mais família. Enfim, o resultado foi que o filme dos Gremlins foi um sucesso bem grande. Foi a melhor definição de terror comédia, que ele tem momentos tensos e tem momentos engraçados, ele é cheio de efeitos práticos muito bons e ele é um filme muito divertido. E acabou sendo um filme bem influente pro cinema. O lançamento dele, junto com o Indiana Jones 2, O Templo da Perdição, fez com que a galera pensasse, cara, esses filmes eles não são tão pra criança assim e nem tão pra adulto, então dá pra criar uma categoria intermediária ali. O PG-13 é a classificação etária de 13 anos dos Estados Unidos. Esse foi um dos legados no cinema do Gremlins. E o outro, pra mostrar também como foi um filme influente pro gênero do terror, é que ele praticamente inaugurou um subgênero ali nos anos 80 de criaturinhas alienígenas atacando uma cidade pequena. E que gerou vários filmes que são cópias de Gremlins, como os Critters, os Ghoulies, os Trolls, os Hobgoblins, os Mantis, os Spookies. O negócio só vai piorando, vai ficando cada vez mais trash. Daria até pra fazer um vídeo igual aquele de tubarão que a gente fez, tipo, sei lá, 6 filmes estúpidos que não são Gremlins. Eu não vou dar ideia, não. Gremlins acabou sendo o 4º filme mais lucrativo de 1984, e acho que tudo isso mostra como Gremlins foi um sucesso muito grande com o público, como ele entrou na cultura pop bem rápido, e pra mim ele é até hoje um filme que é um clássico e que sobreviveu muito bem ao teste do tempo. Antes de entrar mais nessa análise, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Gremlins 1 e 2, o que vocês acham desses filmes, e por que Gremlins 2 é a melhor continuação. Também acompanha a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui, seja membro da Trasheira. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, ao quadro exclusivo do Surpresas e Cthulhu, que voltou aqui pro canal também, depois de um tempo parado. E também pode votar em filmes pra gente falar aqui no canal. Como eu disse, Gremlins venceu uma votação e venceu por muito pouco. 1% de diferença de Casa da Colina dos anos 90. Então se você queria muito ver o vídeo de Casa na Colina do canal, se você fosse membro, esse vídeo teria acontecido. É bom, nem um pouco de pressão pra virar membro, né? Mas vira membro aí. Essa água tá quente. E também já vou liberar aqui um aviso de spoilers, porque é uma sessão Trashback e sempre tem spoiler na sessão Trashback, então estejam avisados. E vamos nessa. Gremlins é um filme que na verdade não tem tanto foco numa trama, assim. O protagonista é o Billy Peltzer, o típico protagonista anos 80, estilo Marty McFly, mas um ano antes do Marty McFly. É o cara que é meio desleixado, meio esquisito, que não quer nada da vida, é meio bitolado, e ele ganha de Natal um Mogwai, que é esse bichinho fofo aqui que a família apelida de Gizmo. O pai do Billy é um comerciante e inventor que não é bom em vender e nem inventar coisa, e ele acaba comprando o Gizmo de uma loja mística chinesa na clandestina. O menino que vende o Mogwai pra ele fala que o bichinho só tem 3 regras. Não pode colocar em luz forte, não pode molhar e não pode alimentar depois de meia-noite. E é claro que a família Peltzer faz essas 3 coisas ainda no primeiro ato do filme. O que acontece é que quando molha, o Gizmo se multiplica e aparecem outros Mogwais, só que esses não são tão bem intencionados quanto o Gizmo, e quando eles são alimentados depois da meia-noite, eles se transformam nos Gremlins, que é a versão meio demoníaca, assassina e arruaceira dos bichos.
Depois que essa transformação acontece, o filme meio que abandona as subtramas dele e vira só uma loucura total. A cidade é invadida pelos gremlins que estão tacando terror no lugar todo, e o protagonista, a namorada dele e o Gizmo, que ainda é um mogwai bonitinho, estão lá tentando matar esses gremlins todos. Eu acho que Gremlins é um filme muito bom, muito divertido, mas ele tem algumas escolhas meio esquisitas de roteiro, principalmente a quantidade de subtramas e personagens que são apresentados no começo do filme que só desaparecem completamente depois. O Joe Dante já disse que o primeiro corte pronto do filme tinha 2 horas e 40, e a versão que a gente tem hoje em dia tem 1 hora e 45 mais ou menos, então foi praticamente 1 hora de material cortado desse filme. Porque o começo do filme estabelece bem a rotina e a vida do Billy Peltzer. Ele trabalha no banco, ele tem um chefe meio mala, e ele tem um cara que trabalha com ele que é um puxa-saco enorme e que tá sempre tentando arranjar encontros com a namorada do Billy. Esse cara tem 2 cenas no começo estabelecendo bem o personagem dele, parece que ele vai ser relevante, e depois ele só some completamente do filme, nem ele nem o banco aparecem de novo. Isso foi uma cena deletada que o Billy encontra ele se escondendo dos gremlins dentro do cofre do banco durante o ataque, o chefe dele está morto e o puxa-saco tá ficando doido com a situação. Então isso é uma coisa que acabou virando uma ponta solta no filme, mas o que foi excluído que na verdade era mais relevante pra trama era toda uma subtrama sobre a senhora Deagle, que é a velha antagonista secundária da história. E ela é bem vilã do Spielberg, com essa atitude meio caricata, essa caracterização de gananciosa, que é uma caracterização tão absurda que o único momento que ela não tá sendo babaca é quando ela interage com os gatos dela, e ainda assim todos os gatos dela têm nomes de moedas de países diferentes, então isso é um toque legal pra mostrar que na real ela só se importa com dinheiro mesmo. E na real era pra ter toda uma subtrama maior ainda, que ela tinha um plano de que ela tava lentamente comprando terrenos de toda a cidade, expulsando as pessoas das casas delas, pra vender esse terreno todo ou pra construção de um shopping ou pra uma área de despejo de lixo tóxico. Então tem essas 2 versões. 2 clichês dos anos 80. Isso foi tirado do filme, mas é uma subtrama que deixaria com mais contexto essa atitude dela na cidade com o filme, que ela tá meio que passando por cima de todo mundo, a galera tem medo dela. Outros personagens, pelo que eu pesquisei, não tem muita justificativa, eles só ficam meio deslocados mesmo. Eu sempre esqueço que o Corey Feldman tá nesse filme. Ele interpreta um amigo do Billy Peltzer que é relevante no começo, é ele que molha o Gizmo, né? Mas depois da metade do filme ele só desaparece completamente. O máximo que ele aparece é falando no rádio, ligando pro programa de rádio, falando que os gremlins estão atacando a casa dele, mas a gente nunca sabe nem se ele sobreviveu ao filme. O engraçado do personagem é que ele é o melhor amigo do Billy, mas os dois têm uma diferença de idade bem perceptível ali. Isso porque o Billy era pra ser mais jovem num roteiro original também. Mas aí resolveram jogar a idade dele pra cima, só que o Corey Feldman já estava contratado pra fazer o amigo, então eles só deixaram desse jeito mesmo. O que na verdade eu acho que funciona pra estabelecer um pouco da personalidade do Billy também, né? Ele é esse jovem ingênuo que fica andando com uma criança por aí. Mas apesar desses personagens que só somem do filme, essa trama também tem muitos personagens secundários que são bem memoráveis. Um que eu acho que todo mundo lembra é o Sr. Futterman. O vizinho ranzinza que odeia tudo que tem fabricação estrangeira, e ele também é um personagem muito caricato que é engraçado, porque o filme sabe tirar o humor disso. O cara ficando triste porque o carro dele tem peças chinesas dentro, ou o cara não tá gostando do filme francês que tá passando na TV. Ele e a mulher dele são 2 personagens que também tiveram um destino alterado na pós-produção. No roteiro, eles morriam com os gremlins atropelando os 2 com um trator. E isso acontece no filme, mas é uma cena toda de chavada. Ela corta antes do atropelamento acontecer e a morte deles nunca é confirmada. O que rolou foi de novo os produtores e o Joe Dante tentando deixar o filme mais amigável pra família na pós-produção, mas eu também não vou reclamar disso, porque os 2 personagens, o casal, volta pra continuação e isso funciona muito pro segundo filme, então acabou sendo um ponto positivo eles deixarem o Sr. Futterman sobreviver no final. Tem os 2 policiais inúteis que sempre tem que ter num filme desses, inclusive os 2 parecem estar até meio bêbados nesse, e é uma cena engraçada porque eles deviam estar ajudando a cidade, mas eles só começam a ignorar tudo que tá acontecendo e eventualmente batem o carro e não aparece mais no filme. E um dos 2 policiais é o Mike do Breaking Bad, só que muito mais jovem. Eu acho até criativo como que esse filme consegue colocar tantos personagens aleatoriamente na trama. Tem toda uma subtrama sobre a rádio local tá sendo invadida por gremlins, e isso é uma subtrama que acontece só por áudio. E a gente só escuta ele narrando o que tá acontecendo toda vez que os personagens entram no carro e escutam a rádio. E tem também a família do protagonista. O Billy Peltzer é um protagonista genérico de filme dos anos 80, não tem nem muito o que falar dele aqui que eu já não tenha falado na trama, mas uma personagem que rouba a cena total é a mãe do Billy. Isso porque ela vai de mãe dona de casa a herói de ação muito rápido. Quando os primeiros gremlins aparecem na casa dela, ela não quer nem saber, ela só vira a chavinha e mata 4 gremlins seguidos, de maneiras diferentes e criativas.
É um na batedeira, um na faca, um explode dentro do micro-ondas. Isso é um dos momentos mais maneiros do filme. Depois que ela mata os gremlins, o Billy chega na casa deles, salva ela do último gremlin que estava atacando ela ainda, deixa ela com um vizinho e depois ela só volta a aparecer na cena que a família está reunida no final. E pra variar, isso também aconteceu por mudanças no roteiro durante a produção. Como eu disse, o primeiro roteiro do Columbus era muito mais sombrio, muito mais agressivo. Então quando o Billy chegava em casa para salvar a mãe, na verdade ele chegava lá e os gremlins jogavam a cabeça decapitada da mãe dele escada abaixo para parar na frente dele. E os gremlins também matavam e comiam o cachorro da família. E essas duas cenas foram modificadas antes das gravações, mas parece que eles não mexeram tanto na participação da mãe no filme, porque depois da cena que era pra ela ter morrido, ela só para de aparecer na trama mesmo estando viva. E eu gosto muito do pai do Billy também, que é outra caricatura completa. Ele é um vendedor de bugiganga que parece ser meio pilantra, mas de bom coração. Durante o ataque todo ele tá fora da cidade porque ele tá numa convenção de inventores, e os trechos que ele aparece no filme são só umas ceninhas de comédia mesmo, que são inseridas pra quebrar a tensão dos gremlins atacando a cidade. E quase sempre que ele aparece, ele tá tentando empurrar algum produto que não faz sentido nenhum pra uma pessoa aleatória. Só que ele nunca consegue, porque os produtos dele não funcionam muito, ele não é um inventor muito bom, como eu disse, né? E o arco de personagem dele é que no final, quando o velho chinês aparece pra buscar o Mogwai, né, o Gizmo de volta, ele consegue finalmente vender um produto pro velho depois de ficar tentando o filme todo. Então isso, na verdade, é uma parada legal do roteiro. E tem a namorada do Billy, que se chama Kate, que tem o arco de personagem mais bizarro do filme. O que acontece é que é uma trama que eu acho que é até uma paródia de clichês de filmes de Natal como um todo. Porque ela é esse personagem que odeia Natal. E geralmente um filme natalino, o arco que você espera pra esse tipo de personagem é: ela odeia Natal, mas ao longo da trama a magia do Natal vai contaminando ela e no final ela vira uma pessoa feliz que sabe aproveitar as festas e tudo mais. Mas não pra Kate, porque o arco dela é que ela conta a história mais traumatizante possível. Que o pai dela foi entrar pela chaminé vestido de Papai Noel pra surpreender ela e a mãe quando ela era criança, mas ele caiu, quebrou o pescoço e ficou morto preso na chaminé, e depois ela descobriu o corpo dele só quando começou a feder de podridão. Isso vem do nada e é muito bizarro, assim, é um contraste com o resto do filme. E essa história não leva pra muito lugar porque a Kate não supera isso, ela continua traumatizada, porque agora ela tem mais motivo ainda pra ficar traumatizada com o Natal por causa de toda essa treta dos gremlins. O Spielberg até queria tirar essa cena do filme, mas o Joe Dante não quis, porque de acordo com ele era a mistura perfeita entre terror e comédia esquisita, esse humor mórbido que tem no filme. E tem também um personagem muito importante nessa trama, que é o Gizmo. Originalmente o Gizmo e o Stripe, que é o gremlin malvado, o vilão principal do filme, iam ser o mesmo personagem. O Gizmo ia virar um gremlin e se tornar o vilão. Mas o Spielberg vetou essa ideia e disse que o Gizmo tinha que continuar bonzinho a trama toda porque o público ia gostar dele. E ele acertou bastante, porque o Gizmo é muito bom. Ele é um personagem fofinho, tudo que ele faz é divertido ali. Ele tem um visual característico, as reações que ele tem, as coisas que estão acontecendo são muito boas. Ele até tem fala, eu não lembrava disso quando eu reassisti o filme agora. Que quando ligam uma luz na cara dele, ele reclama da luz e fica falando numa vozinha fina pra apagar. É muito bom. E ele não faz tanta coisa na trama assim, a maior parte do filme ele tá se escondendo ou sofrendo bullying dos outros gremlins. Mas ao contrário da mãe, que eles só tiraram do filme depois da participação dela original do roteiro, o Gizmo nunca deixa de ser relevante na trama. Ele tá muito presente o tempo todo na trama, ele ajuda o personagem a lutar contra o Stripe no final, e inclusive quem abre a cortina e libera a luz do sol que destrói o vilão é ele, então ele que mata o vilão no final das contas. Mas enfim, depois disso tudo dá pra ver que a estrutura de roteiro não é o forte do Gremlins, mas na real isso não incomoda muito porque o foco do filme não é esse e porque eu acho que ninguém vai se importar que, oh não, o personagem bosta lá do banco parou de aparecer do nada. Porque o filme promete entregar Gremlins e isso ele entrega muito. E eu acho que ele se sustenta também porque ele é criativo em vários aspectos. Eu gosto bastante da trilha sonora que é do Jerry Goldsmith, o cara que também fez a trilha sonora icônica do A Profecia. E a trilha não podia ser mais diferente, porque na Profecia era uma coisa bem macabra, grandiosa, e no Gremlins é uma trilha muito mais cômica mesmo. Eu acho que o tema principal do filme, inclusive, soa como se fossem umas risadas das criaturas. E eu gosto de uma coisa que acontece umas 2 vezes aqui, que os personagens estão cantarolando uma música que faz parte da trilha sonora do filme.
E aí tem essa mudança da trilha diegética que os personagens estão ouvindo pra trilha não diegética, que é a que a gente está ouvindo, e isso é bem integrado no filme. E o visual do filme é muito bom também. Eu gosto do design da casa dos Peltzer, porque como o pai é um inventor, a maioria dos eletrônicos são designs únicos feitos pro filme, que tem muita cara de feito em casa. E como ele é um inventor ruim, a maioria dessas coisas não funciona. Então uma piada recorrente visual no filme são os vários objetos que o pai criou dando defeito, explodindo e sujando a casa toda. O que fica mais engraçado ainda em uma cena que a mãe vai usar a cafeteira, porque ela tá esperando a máquina de café explodir igual o resto. E aí quando a máquina funciona, ela fica surpresa, então isso é uma quebra de expectativa e depois ele quebra de novo quando a máquina para de funcionar e começa a cuspir uma gosma preta. Então isso eu acho engraçado. E o Joe Dante é um diretor que tem um estilo bem distinto, ele tem um humor visual presente ali nos filmes dele, tem alguns planos que tem muita coisa diferente acontecendo, e também tem muita coisinha ali que acontece pra caracterizar os personagens. Tipo o Billy colocando a placa com o nome dele no banco de cabeça pra baixo e sem perceber, ou a senhora Deagle furando a fila no banco. São pequenas coisas que estabelecem bem as personalidades deles ali. Tem uns planos mirabolantes com muito efeito diferente, muito truque visual acontecendo ao mesmo tempo. Tipo os planos gerais da cidade sendo atacada pelos Gremlins, que tem muita coisa diferente rolando, e apesar do filme ser bem surtado e descambar pra zoeira no final, ele ainda consegue construir um suspense legal no começo. Tanto a forma original do Mogwai quanto a forma demoníaca do Gremlin demoram pra ser mostradas pra gente. O Gizmo no começo não aparece, a cena inicial a gente só vê o ponto de vista dele de dentro da caixa, e até depois, quando o pai dá ele de presente, demora um pouco pra ele aparecer, a gente só vê ele quando o protagonista vê ele. Então tem um suspense bem legal que é construído ali. E o mesmo acontece com a transformação. O primeiro bicho que transforma é o que ataca o professor no colégio, e essa cena do ataque a gente vê ela sem mostrar o bicho, ele fica embaixo da mesa o tempo todo. A primeira vez que a gente vê um Gremlin é um susto rápido com ele saindo de um armário. Mas o primeiro close que mostra direito ele, de novo, é quando os personagens finalmente conseguem ver eles claramente. E as 3 regras dos Gremlins também são usadas pra fazer um suspense. Porque, cara, o neto do velho chinês não tem motivo nenhum pra ser tão enigmático com essas regras. Cara, vai cair tua língua se tu explicar o que acontece, porra? É só virar e falar, olha, não molha, senão vai aparecer mais bicho, e não alimenta depois da meia-noite, senão ele vai virar o próprio capiroto. Isso é uma coisa que é meio estúpida se você parar pra pensar, mas que funciona muito pro suspense do filme. É muito mais legal pra gente ver o filme sem saber o que essas regras fazem. Porque quando os personagens quebram ela, a gente tá na tensão do momento ali, porque a gente não sabe o que vai acontecer, e o que é inesperado sempre funciona melhor para fazer terror e suspense. E a primeira regra, que é a regra da luz forte, geralmente é a regra que a galera esquece que existe. Ela não é tão icônica igual as outras, né? Mas isso é porque ela tem um efeito mais simples nas criaturas. Quando elas são expostas à luz forte, elas ficam atordoadas e desmaiam. Isso acaba sendo uma coisa que os personagens usam bastante no filme, porque o flash da câmera e outras luzes fortes acabam sendo a melhor arma que eles têm contra os Gremlins. Mas uma coisa que eu nunca tinha percebido muito e que eu gostei mais revendo nesse filme, e na verdade isso é uma característica de boa parte da filmografia do Joe Dante, é como ele faz homenagens e referências o tempo todo de um jeito meio deschavado até. Geralmente os trabalhos dele têm muita referência a cinema clássico dos anos 30, anos 50, e também tem muita referência a um estilo de desenho animado antigo, uma coisa bem Looney Tunes. Toda a introdução com o pai indo num Chinatown da vida comprar um Mogwai faz uma alusão ao gênero do filme noir, desde a narração do pai até o visual sombrio do começo, o figurino dos personagens com o sobretudo, aquele chapéu fedora, até o fato de se passar num Chinatown, né, já que um dos ícones do filme neo-noir ali dos anos 70 foi o Chinatown. Também tem as referências aos filmes de Natal. O nome da cidade no Gremlins é Kingston Falls, que aparentemente é por causa do Bedford Falls, do filme A Felicidade Não Se Compra, que inclusive é um filme clássico de Natal que tá passando na TV que os personagens de Gremlins estão assistindo. Também tem essas referências aos filmes de monstro dos anos 50, que os Mogwais malvados entram em vários casulos para se transformar nos Gremlins, e enquanto isso tá passando Invasores de Corpos na TV. Um filme sobre aliens que invadem a Terra através de casulos. E dá pra listar referência nesse filme, tem muita coisa rolando aqui. O outdoor do programa de rádio é uma referência óbvia ao Indiana Jones. O Billy cumprimenta um veterinário na rua no começo do filme que se chama Dr. Moreau, uma referência ao livro do A.G. Wells e ao filme dos anos 30 com Bela Lugosi. A cena que o pai vai na convenção de inventores tem muita referência rolando. Aparece uma máquina do tempo no fundo que desaparece entre os planos, que é do filme Máquina do Tempo dos anos 60. Também aparece o robô de Planeta Proibido dos anos 50. Tem várias pontas rolando ali na figuração, com o próprio Steven Spielberg passando de fundo. E falando em Spielberg, o cinema de Kingston Falls está passando 2 filmes que na real são os nomes originais de ET e Contatos Imediatos de Terceiro Grau. E também tem uma
uma cena que o Gremlin desliga um telefone enquanto fala "phone home", que é a frase clássica do ET. E tem uma cena num bar que o Chuck Jones, que é um diretor de vários desenhos do Looney Tunes, aparece fazendo um desenho caricatura da Sra. Diggle também. Provavelmente tem muito mais coisa do que isso, porque esse é um filme cheio de referência. E eu já falei mal de filmes que fazem referência aqui antes, mas o meu problema é quando a referência é forçada. É tratada como se fosse uma piada pelo roteiro do filme e não tem motivo nenhum de estar ali. O que eu gosto nesse filme é que na maior parte dos casos a referência é visual. É só uma coisa que tá ali no fundo como um easter egg, e se você perceber, beleza. Se você não perceber, não faz diferença nenhuma pro filme. Mas às vezes o Joe Dante usa a referência também como um jeito esperto de caracterizar os personagens. A Sra. Diggle, por exemplo, tem a mesma caracterização de vilã malvada que a bruxa má do oeste do Mágico de Oz. Ela aparece como essa figurona da cidade, e ela quer matar o cachorro do protagonista, é importante. E acho que agora a gente chega no último tópico dessa análise, que são eles, os Gremlins e Mogwais. O filme tem dois visuais icônicos aqui, já que as duas formas ficaram bem conhecidas. E os Gremlins zoeiros no final do filme, principalmente os Gremlins com óculos 3D, são imagens bem reconhecíveis. Todas as criaturas aqui são efeitos animatrônicos e elas são perfeitas. São os efeitos que não envelheceram nada, eles funcionam muito bem até hoje. E quem é o responsável por eles é o Chris Wallace, o cara que também fez os efeitos da mosca, o que faz todo sentido. E eu falei animatrônicos, mas tem efeitos diferentes no filme também. A maior parte são animatrônicos diferentes, e são muitos que foram criados para esse filme, porque tem cenas que tem vários Gremlins ao mesmo tempo. Mas também tem um plano na rua que os Gremlins estão andando através de stop motion, que é muito bom. E também tem outros efeitos, sem ser os efeitos de criaturas. Os casulos se abrindo eu acho que é uma cena ótima, e tem duas cenas que tem uma pintura em mating da cidade no começo e no fim do filme, que é muito legal. E tem umas cenas de morte também. Esse filme não tem cena de morte com humano, nada muito explícito. As que tem são deschavadas ou tratadas como comédia, mas as mortes dos Gremlins são bem grotescas e nojentas. Os Gremlins que a mãe mata na cozinha, por exemplo, com um gosma voando pra todo lado, tem um que ele é decapitado e a cabeça dele voa na lareira, onde ela grita e derrete ao mesmo tempo. É um efeito sensacional. E claro, tem todo o final do filme, com o Stripe, o Gremlin principal, sendo derretido pela luz do sol, que é um trabalho de efeito muito bem feito e muito grotesco também. E eu gosto muito dos Gremlins como os vilões, porque eles têm uma personalidade legal ali. Quando eles invadem a cidadezinha, é praticamente carnaval no Rio de Janeiro. Eles saem fantasiados de várias coisas diferentes e parte da graça é como eles estão tentando replicar o comportamento humano ali, mas de um jeito muito caricato. Eles estão festejando e tacando terror em tudo. De novo tem a referência a filme noir, porque tem toda a cena deles no bar, com a Gremlin vestida como a femme fatale desse tipo de filme, ou os caras jogando pôquer. Eles são muito engraçados e muito carismáticos. Essa parte toda dos Gremlins no final é o melhor momento do filme. Enfim, é isso que é o filme do Gremlins. É um ótimo filme, é um clássico do cinema e é muito bom como ele consegue misturar todos esses gêneros diferentes, fazer uma salada mista ali que funciona muito bem. Com certeza é um dos filmes de terror comédia mais efetivo que tem por aí, que funciona como terror, que funciona como comédia e que resistiu muito bem ao teste do tempo. Então é isso, pessoal, e até a próxima.